você vai chegar lá em Roma, você vai testificar de mim. Nessa trajetória do que Deus falou com Paulo, ainda em Jerusalém, até Roma, tem um processo. Tem agora uma trajetória, tem uma caminhada, e é o processo, é sobre o processo que nós vamos falar nessa noite. Às vezes, nós não suportamos o processo. Às vezes, nós não aguentamos passar pelo processo. Porque no processo, muita coisa vai acontecer. No processo, as coisas acontecem. Muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins acontecem no processo. Aqui, quando Deus dá uma ordem para Paulo, logo em seguida, a Bíblia diz no versículo 12, a Bíblia diz assim, ó, quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comia nem bebia enquanto não matassem a Paulo. Já houve aqui uma conspiração. Esse mesmo texto, se você continuar lendo, você vai ouvir, vai ver a Bíblia dizer que o sobrinho de Paulo ouviu essa conspiração, chamou Paulo, disse a Paulo, Paulo chamou o centurião e disse ao centurião. E aí agora começou todo o processo. Deus, ele deu uma ordem, ele disse, importa, é necessário que você vá testificar de mim em Roma. Não importa o que vai acontecer, não importa se o vento vai se levantar, se a tempestade, porque eu sou o Deus do vento, eu sou o Deus que manda na tempestade, porque o tempo obedece a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele diz a Paulo, não importa, é necessário que você se apresente a César. Ponto final. Paulo foi. Nesse momento aqui no capítulo 27, no capítulo 27 de Atos, no capítulo 27, vamos ler a partir do versículo 18, que diz assim: e andando-nos agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Havendo já muitos que se não comiam, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, termos ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque Paulo disse isso, aí agora ele diz por quê? Esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Aleluia, Deus. Glórias a Deus, Senhor. Irmãos, Paulo disse que o ânimo acabou. Você já vai morrer, não tem mais jeito. Essa tempestade, já jogamos toda a ração do navio, jogamos as roupas, jogamos a comida, não tem mais nada que jogar, o navio continua se despedaçando, a tempestade cada hora aumenta mais, já tem dias e dias que a tempestade não para. Vai morrer todo mundo. Vai todo mundo morrer. Aí Deus chega e diz assim: anjo, vai lá, diz a Paulo, para ele lembrar da promessa que eu fiz a ele aí em Jerusalém. Eu disse a ele que importa, era necessário que ele se apresentasse a César. Eu não disse a ele que ia acontecer no meio do caminho. Eu não disse a ele que quando ele entrasse no processo, o que iria acontecer. Eu não disse que ele ia no navio, na primeira classe, na mordomia, tomar um cafezinho e lanchando. Eu disse a ele que ele vai chegar em César, em Roma, e vai se apresentar a César. Foi isso que eu prometi a Paulo. E às vezes Deus nos promete isso, e no meio do caminho nós não suportamos o processo,
Às vezes nós desistimos porque não aguentamos o processo, porque o processo nos traz medo. O processo, às vezes nós pensamos até em desistir. O processo sai lágrimas dos nossos olhos. O processo, às vezes, irmão, às vezes o processo sangra. Mas Deus não diz, não importa o processo, não importa o que vai acontecer, o importante é que você vai chegar. Se você suportar o processo, a vitória é tua. Se você aguentar o processo, a vitória é sua. Mas para isso você precisa suportar. Para isso você não pode desistir do processo. Chegou um momento que os tripulantes do navio começaram a querer pular. Não tem jeito, vamos pular. E Paulo diz, não. O processo ainda não terminou, estamos no processo, a vitória está próxima, a vitória está logo aí, mas é necessário que todos permaneçam no barco, porque se pular do barco, eu não garanto pela vida de ninguém. Oh, glória a Deus, aleluia, irmão. Às vezes nós entendemos, sabe? Às vezes nós recebemos a promessa e achamos que a promessa vai só acontecer no mar de rosa, nas coisas lindas, maravilhosas. Não! Nós recebemos a promessa, mas agora vamos caminhar, vamos agora andar, porque agora tem um processo no meio que tem que ser cumprido. Suporta o processo, a vitória está perto. Logo em breve o navio vai ancorar, vai chegar em terra. Você talvez não esteja enxergando, mas está perto, está próximo. Suporte o processo. Aguenta mais um pouco, espera mais um pouco, está doendo, aguenta mais um pouquinho, está machucando, segura mais um pouquinho, segura mais um pouco, vai acontecer, porque quem te prometeu não foi o homem, quem te prometeu é o Deus, quem te prometeu é Ele, quem te prometeu é o Todo-Poderoso, quem te prometeu é aquele que a tempestade obedece a Ele, é aquele que o vento obedece a Ele, é aquele que Ele escutou, aquele que foi quem prometeu, foi quem disse a Paulo: importa que você seja apresentado em mim, não importa o que vai acontecer. Você precisa entender isso, irmão. Às vezes muita gente não recebe o melhor, não alcança, porque não suporta o processo, porque o processo às vezes ele nos gera surpresa. Deus não diz a você nem a mim o que eu e você vamos passar pelo processo, mas Ele garante que vai chegar. Em Mateus, no capítulo 14, no verso 22, Jesus ele dá uma ordem. Ele diz aos seus discípulos: vá e me espere lá do outro lado. É uma ordem, no final. Enquanto ele saiu e a parte ele foi orar, e os discípulos andaram, entraram no barco, foram, mas no meio do caminho, a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade, e um vento contrário começou a bater no barco, começou agora a vir de conta aos discípulos, e eles começaram a ter medo, eles começaram a se apavorar, e Jesus vinha andando por cima das águas. Aleluia, Deus. E Jesus vinha andando por cima das águas. Aleluia. E na hora que Pedro disse, se assustou: Senhor, és tu? Se és tu, me faz ir contigo. Jesus diz: vem. Desce e venha. Pedro desceu. E Pedro começou a andar. Outra coisa que nós aprendemos: tem situações no processo que ela é específica para uma pessoa, não é para todos. Pedro foi específico. Deus não mandou os outros descer. Deus disse: Pedro, desce você e vem. E às vezes nós não entendemos, às vezes nós vemos alguém e queremos ir também, e às vezes o processo é específico para ele, não é para mim. Eu tenho que entender isso. Pedro desce, Pedro veio, e na hora que Pedro teve medo, porque o vento bateu em Pedro, na hora que Pedro foi afundando, Jesus estava com a mão e disse: sabe? Precisamos entender isso, é o processo, é a caminhada. Dentro desse processo muita coisa vai acontecer, surpresas vão acontecer no processo, às vezes humilhações vai acontecer no processo. Tem momentos
sangue. Às vezes para tocar, tão somente para tocar nas vestes de Jesus e sermos curados, é necessário arriscar. Às vezes é necessário arriscar. Sabe, aquela mulher arriscou. Todos nós sabemos o que a lei dizia, que uma pessoa que tem um fluxo de sangue não podia estar no meio das outras pessoas. Aquela mulher que estava isolada, mas ela arriscou a própria vida, porque se ela fosse pega naquele momento, ela era apedrejada, mas ela se lançou, ela arriscou, ela foi para cima, porque às vezes o processo é necessário você arriscar, é necessário você dizer, só tem tu, Jesus, nada mais pode acontecer, e se lançados na sua mão, ela se lançou, ela se jogou, e ela disse, se eu não somente tocar, serei curada, e ela conseguiu, sabe, no processo às vezes tem humilhação. Aquela mulher cananeia, Mateus capítulo 15, a partir do verso 22, você conhece a história. A mulher cananeia, ela foi humilhada na hora que Jesus lhe não é lícito de que pegue o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Ela disse, eu sei, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Mas ela recebeu uma bênção, a filha dela foi curada, porque Jesus diz, mulher, tu tens a tua fé, é grande, tua filha será curada. É o processo. Às vezes não queremos ser humilhados pelo processo, não entendemos, nós estamos andando na caminhada do processo, e no meio do caminho de humilhação e eu não aceito. Sabe por quê? Porque alguém um dia disse a mim que os filhos de Deus são filhos do rei, não podem ser humilhados, que os filhos do rei não podem ser afrontados. Onde é que está isso na Bíblia? Aonde é que está isso? Não está escrito. Pelo contrário, eu diria para você, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a partir do momento que você entrega a tua vida a Ele, eu poderia chegar para você e dizer, parabéns para você, seja bem-vindo ao sofrimento do Evangelho. Aleluia, Deus. É o processo. É o processo. O processo não é para te destruir. O processo é para te amadurecer. O processo é para te ensinar. O processo é para te fazer verdadeiramente crescer. O processo é para Deus te preparar, para te colocar em um lugar muito alto. Você acha que já chegou em um lugar bom? Deus tem algo muito maior para te dar. Deus tem algo muito maior para te colocar, mas é necessário passar pelo processo. Sabe, irmãos, no capítulo 18 de Atos, Paulo ele tem um momento que Paulo ele diz assim, ó, você não quer mais ouvir a palavra, balança a calça, tira a poeira do peito e diz, eu vou embora. Aí Deus fala para ele assim, não vá, ainda tem muita gente nessa cidade para ser ganho por você, não importa que estão querendo te matar, mas ninguém toca em você, porque eu estou com você. Aleluia, Deus. É o processo, não é a caminhada, é você entender o processo, é você saber que no processo muitas surpresas vão acontecer, no processo tem humilhação, no processo tem tristeza, no processo tem fome. Aleluia, Deus. No processo tem fome. Você já imaginou? Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua parentela do meio da casa do teu pai e vai da terra que eu te mostrarei. É o processo. Abraão pega tudo que tem e sai, vai caminhando. E Abraão vai andando na terra que Deus ainda iria mostrar a ele. Mas quando chega no meio do caminho, teve o que? A Bíblia diz que teve uma grande fome. Teve fome. No processo às vezes tem fome. Sabe, às vezes Deus no processo Ele deixa você e eu passarmos fome, que é para aprendermos a clamar a Deus, que é para aprendermos a chamar, a buscar a presença de Deus. No processo nós precisamos, é necessário, no processo tem sede, que é para clamar a Deus, que é para ver o sobrenatural dele, é para ver a água sair da roda, para nós bebermos, porque Ele é Deus. É um processo, é na caminhada do processo. Você já imaginou?
Deus pega aquele povo todinho do Egito e Deus fala assim: Moisés, você vai ser o libertador do povo. Agora tem uma coisa: o povo vai perturbar você, o povo vai comer teu juízo, o povo vai te injuriar, o povo. E outra coisa, Moisés, vai chegar um momento que você não vai entrar na terra do meu filho. Eu creio que se Deus falasse isso para Moisés, Moisés dizia: Senhor, esse meu vizinho é mais preparado do que eu, chama ele. Mas Deus disse o quê? Eu ouvi o clamor do meu povo. E você, Moisés, vai ser o libertador. Mas preste atenção no processo. Foi necessário Moisés passar 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro. 40 anos ele passou no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro. Depois desses 40 anos, Deus agora chamou ele. Olha bem, olha o processo de Deus. Moisés cresceu no Egito, passou 40 anos no Egito. 40 anos, Moisés conhecia o faraó, ele sabia de tudo que acontecia no meio do faraó. Agora Moisés foge, passa 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro. Desde agora, Deus agora pega Moisés e traz de volta para o Egito. Moisés falava a linguagem dos faraó, porque ele estava sendo preparado para ser faraó. Aleluia, Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus preparou Moisés, porque Deus sabia que ia ser necessário Moisés conversar com o faraó. Moisés sabia, porque ele estava sendo preparado para ser o faraó. Moisés agora pega aquele povo e vai para o deserto, mas ele já conhecia o deserto, ele sabia os perigos do deserto, ele sabia os bichos que tinham no deserto, as cobras, escorpiões, porque ele viveu 40 anos no deserto. Deus preparou Moisés, aí ele levou o povo pelo deserto. Aleluia, Deus. É um processo. Mas hoje nós não queremos viver um dia no deserto. Se entrarmos no deserto, ai Deus, misericórdia, Jesus, o que é isso? Eu sou teu filho, eu sou tua serva, Senhor. Ah, mas olha, eu sou filho do rei, não posso. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Quem foi que disse isso a você? Se alguém disse isso a você, é mentiroso. É mentirosa, porque você tem que passar pelo processo, sim. E o processo é doloroso. O processo às vezes ele te pega de surpresa. O processo às vezes ele faz chorar. O processo às vezes ele faz sangrar. O processo às vezes ele faz esquecer coisas para trás, deixar coisas para trás. O processo às vezes te faz separar. É um processo. O apóstolo Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 12 fala isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus, ele me fortalece. Aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui: Deus me fortalece a ter fome, Deus me fortalece a passar pela fome, Deus me fortalece a passar pelo frio, Deus me fortalece a passar pelas humilhações, Deus me fortalece, Jesus me fortalece a passar pelo caminho, Jesus me fortalece a enfrentar salteadores, Jesus me fortalece a caminhar na fé, Jesus me fortalece em todas as coisas, sou mais do que vencedor. Porque Jesus fortalecia Paulo. Olha o contexto um pouquinho antes, para você ver, ele já aprendia a passar fome, já aprendia a passar frio, já aprendia a ter necessidade. É nesse contexto que precisamos entender. Aí ele diz: tudo posso, ou seja, aquele que me fortalece, Jesus fortalece ele nisso. No caminho do processo, na caminhada, você tem que entender que na caminhada, às vezes o processo que leva a humilhação, o próprio Deus permite, porque Deus diz em Deuteronômio capítulo 8, a palavra do Senhor diz: e eu te levei ao deserto para te humilhar, para saber onde está o coração. Está escrito. Mas não queremos passar pelo processo, porque na nossa, alguém um dia disse, alguém um dia falou para mim, para você, que você iria ser mais do que vencedor, que a tua vitória já era garantida. Realmente a vitória é garantida, mas tem que passar pelo processo. A vitória é garantida. Deus deu um sonho a José. Olha que coisa, irmão. Deus deu um sonho a José. Deu dois sonhos melhor. O primeiro sonho, o segundo sonho, as estrelas. A Bíblia fala das estrelas. E aí o pai de José, todos os irmãos de José se revoltam. O pai de José chega o pai de José e diz: você está dizendo que eu e sua mãe se turma para você? Mas o pai de José,
a Bíblia diz que ele guardou aquilo no seu coração, porque ele sabia o que José sonhou era verdade. Mas para não machucar os outros filhos, ele deu um de bravo, deu um de duro. Mas ele sabia que aquilo ali era uma verdade. E agora vamos para o processo. Um jovem de 17 anos, que agora vai lá levar comida para seus irmãos, e de repente seus irmãos pegam aquele jovem e colocam ele dentro de uma cova. Alguns dizem vamos matar, outros se levantam e dizem opa, não vamos matar. Olha o processo. De repente agora José vai, é vendido pelos israelitas, chega até a casa de Potifar. Agora de repente José é levantado na casa de Potifar, começa agora a mandar, mas foi injustiçado do que era ditado pela mulher de Potifar. Olha o processo, olha a caminhada de José, porque Deus sabia que José ia ser governador do Egito. Deus sabia que como a mulher de Potifar, outras mulheres iam também se jogar, se lançar diante de José. E Jesus, o próprio Deus, tinha que fortalecer José, preparar José, para quando ele acontecesse que ele fosse governador e outras mulheres se lançassem, ele já sabia que a conhecia, ele já sabia como se livrar daquele mal. Se você não sabe como se livrar do mal, se você não sabe como vencer o mal, porque você ainda não passou por ele, pode ter certeza que uma hora você vai passar, se não souber cair. Porque Deus preparou José. Pega José agora, leva para a prisão. Depois que José revela dois sonhos na prisão, José olha para o copeiro e diz assim: quando você estiver na frente de Faraó, lembre-se de mim. Mas a Bíblia diz que depois que José falou isso, que o copeiro saiu, se passaram mais o quê? 2 anos. E José ainda diz assim: eu não sei por que é que eu estou aqui, eu não sei. No processo vai ter momentos que você não vai saber o que está acontecendo, você vai ficar perdido, mas o que é que está acontecendo? Mas Deus, por que eu estou passando por isso? E Deus não vai te falar, porque é necessário você passar sem que Deus te fale. É necessário, é um processo, faz parte do processo. Mas uma coisa eu posso te garantir: aquele que te enviou, aquele que te colocou no processo, é aquele que caminha com você no processo, é aquele que está do teu lado no processo, é aquele que está dizendo caminha mais um pouco, anda mais um pouco, eu estou contigo, eu estou do teu lado, a vitória está logo ali. Não desista, não volte atrás. Glória a Deus. Você imaginou José, governador do Egito, se não passou por nada, se vir lá de Israel, filhinho mimado de papai, filhinho que até uma túnica de cores recebia roupa, comida, tudo lindo, maravilhoso. De repente agora esse jovem, sem ter passado por nada, se encontra como governador do Egito. Ele iria estragar tudo. Tinha que ser preparado, e o que te prepara, o que me prepara é o processo. No processo tem tribulação, porque a tribulação gera a paciência. Romanos capítulo 5 fala disso. Mas não queremos passar. Na hora que entramos, tudo é repreensão. Está arrependido. Misericórdia. Tem gente que arrepende então, que a bênção está chegando e o cara já está no ato, ele já está arrependido. Oh, não, tá mais não, agora eu quero. Pelo hábito. Você tem que ir para arrepender, você tem que saber se aquilo realmente é para se arrepender. Porque se não for, agradeça a Deus. Glorifique o nome do Senhor nas tuas lutas. Glorifique o nome do Senhor. Agradece a Deus pelas pelejas que Ele te coloca para passar, pelas lutas, pelas batalhas, pelas dificuldades. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque Ele te faz passar pelas necessidades, mas Ele é contigo, Ele está do teu lado, Ele não te abandona. Agradeça a Ele. É um processo. Você imaginou Davi? Olha que coisa. Davi foi ungido rei. Samuel chegou Davi
Davi foi ungido rei, mas não assumiu. O máximo que aconteceu, Davi foi levar Golias. Depois agora começou uma trajetória da vida de Davi. Saul começou a perseguir Davi. Saul queria matar Davi. Quem era Saul? Saul era o homem que Davi ajudava. Saul era o homem que Davi amava. Davi tinha respeito e reverência por Saul, porque Davi sabia quem era Saul. Além de ser o rei de Israel na época, Davi sabia que Saul era o ungido do Senhor. Tinha sido Deus que tinha colocado Saul naquele lugar. E Davi passa 10 anos e chega lá em 1 Samuel, no capítulo 22, no verso 2. Chega um momento que Davi faz assim. Ele pega o pai e a mãe e leva lá para o rei de Gade. E ele chega lá no rei de Gade e ele diz assim: ó, eu vou deixar aqui meu pai e minha mãe contigo, porque eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei a motivação. Eu preciso entender. Eu preciso que um dia, uma hora, Deus me fale o que Ele quer de mim. Mas enquanto Ele não me fala, eu não posso carregar meu pai e minha mãe, porque Saul quer me matar. Eu preciso me defender. Eu preciso lutar para sobreviver. É o processo. No processo você precisa lutar para sobreviver. No processo vai ter momentos que você vai ter que largar pessoas para trás. No processo, pessoas vão te trair. No processo, pessoas falam mal de você. No processo, pessoas se levantam contra você. Desejam puxar o teu tapete. No processo. Tudo isso é necessário para te amadurecer. Tudo isso é necessário. Sabe? Às vezes a humilhação é necessária. Se aquela mulher não passasse pela humilhação, a filha dela não teria sido liberada. A mulher cananeia, mas ela passou pela humilhação. É um processo. Às vezes não recebemos, às vezes nós até entramos no processo porque alguém chegou para você e disse: Deus tem uma promessa na sua vida, Deus vai te levar a lugar que você dá conta, Deus vai fazer bererei. É uma promessa de Deus, beleza, lindo, maravilhoso, eu recebo em nome de Jesus. Mas agora que eu entro no processo, começa agora a surpresa do processo, o tratamento do processo que eu não vejo. E eu desisto. E eu paro. Porque no processo tem hora que dá vontade da gente parar. Elias falou, desistiu, tentou desistir. No processo, houve uma palavra. Às vezes são palavras que são proferidas contra a minha vida e contra a tua. Jezabel proferiu uma palavra contra Elias e Elias pediu para morrer. Mas o processo dele, ele não tinha parado. Deus de fora que não tinha ainda mudando a caminhada, deu continuidade. É um processo, irmão. Precisamos entender. Você precisa aceitar o processo. Você precisa passar pelo processo. É necessário. E Davi passou 10 anos. 10 anos fugindo de Saul. 10 anos. Próximo de se cumprir os 10 anos, depois que Deus já tinha exprimido, já tinha provado, já tinha passado. Aí Deus agora diz: a última prova, Davi. A última prova que eu vou fazer com você. Davi, entra na caverna. Quando Davi entrou na caverna, a Bíblia diz que estava Saul e todos os seus homens deitados, dormindo, roncando. Imagina aquele monte de homem roncando, que zoado não estava na caverna, nem um músico ficava lá dentro. Todo mundo dormindo. E aí agora chega quem? O moço de Davi, aquele cara que para aqueles homens naquela época matar seria uma brincadeira, irmão. Ah, meu Senhor, Deus hoje colocou aqui vai ter o Senhor, o teu inimigo debaixo dos teus pés, para você fazer com ele o que você quiser. Mas não precisa o Senhor me lavar as mãos de sangue, deixa que eu mesmo mato. Davi diz: não, longe de mim fazer alguma coisa com o giro do Senhor. Quem sabe um dia ele mesmo dessa peleja e lá ele pereça, lá ele morra. Mas eu mesmo não faço. Deus provou e Davi foi aprovado. Davi por diante, logo em seguida, Saul desceu a peleja e morreu. E Davi assumiu como rei. Porque Deus estava preparando Davi para ser rei de Edom, rei de Judá e rei de todo Israel. O único que foi ungido
3 vezes rei, aleluia a Deus. Foi Davi, sabe? Porque Davi passou pelo processo. Davi foi, suportou o processo. O problema é que às vezes não queremos sofrer, não queremos passar dificuldade, não queremos que hipótese alguma, nada pode nos acontecer, nada pode nos acontecer. No processo tem doença. O rei Ezequias adoeceu e a doença dele era para a morte, não era para a vida, porque a Bíblia diz isso. Sabe, irmãos? E Deus, quando dá o recado, manda o profeta Isaías chega lá e diz para ele: ei, Ezequias, arruma a tua casa, porque essa doença é para morte. Deus permite a doença, Deus permite às vezes chegar às últimas horas da morte, para que haja arrependimento, para que haja reconciliação, para que volte e verdadeiramente se arrependa. Porque faz parte do processo, porque para Deus o importante é algo no céu. É o processo. O processo tem que ter santidade, senão não vai para o céu. A Bíblia diz que sem a santificação é impossível. Ninguém vai ver Deus. Ninguém vai ver Deus. Mas a santificação faz parte do processo. Eu tenho que santificar a minha vida. Eu tenho que buscar uma vida de santidade. A Bíblia diz: ser santo, pois o vosso Pai do céu é santo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14 e 15. Ser santo, pois o vosso Pai do céu é santo, em toda a vossa maneira de viver. Está escrito, não cantar para mim. No processo de santidade. Se eu não tiver santidade, no meio do caminho, no meio do processo, eu não vou. Precisamos começar a entender isso. Precisamos começar a entender que é um processo. Existe uma terra prometida, existe sim uma nova Jerusalém, existe o céu à espera daqueles que passam e suportam o processo, sim. Existe sim o céu. Existe um Jesus que prometeu que ele vai vir, porque ele diz: eu vou preparar-vos um lugar, eu vou para a casa do meu Pai preparar-vos um lugar, mas eu volto para vos buscar. Mas para isso eu tenho que estar pronto, eu tenho que passar pelo processo e eu tenho que suportar ele. Às vezes no processo tem buracos, e às vezes nós, para fugirmos dos buracos, procuramos atalhos, porque aquela BR ali é linda, maravilhosa, ó, foi feita agora no tapete. Você não precisa, você pode até dormir que o teu carro vai. E essa outra aí é cheia de buraco, sabe? Às vezes é necessário você tapar os buracos, às vezes é necessário no processo você ir devagarinho, às vezes é necessário cair um buraquinho, sair dele, é necessário parar, pegar uma passinha, tapar os buracos. É um processo, é melhor você continuar no caminho estreito, tapando os buracos, passando pelo processo, do que tocar atalhos. Não busque atalhos. Não busque atalhos. Passe pelo processo, dê glória a Deus, glorifique o nome do Senhor, glorifique a Ele pelas lutas, pelas dificuldades, glorifique a Ele pelas humilhações, glorifique a Ele porque alguém está falando mal de você, glorifique a Deus, agradeça, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Porque ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto, ninguém joga. Para quê? Para cair folha? Ninguém pode cair folha do seu corpo. O processo é doloroso. O processo é doloroso. Mas é necessário passarmos pelo processo. Sabe, irmãos? É necessário passarmos pelo processo. Sem o processo ninguém vai. O processo de purificação. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles conhecerão, ou seja, eles serão filhos de Deus. Se eu não purificar meu coração, mas no processo tem purificação, no processo é necessário eu purificar o meu coração, no processo é necessário eu viver, é necessário eu ter um espírito
gratidão. No processo eu tenho que ter amor, porque sem amor nada vale. É um processo que eu tenho que ter amor. No processo eu tenho que perdoar, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 10: se vós não perdoardes os pecados daqueles que te ofendeu, o vosso Pai do céu não perdoa os teus. Faz parte do processo, mas é doloroso. No processo eu tenho que amar os meus inimigos. No processo eu tenho que orar para aqueles que me perseguem. Mas é um processo. Quando eu entrei, no meio do caminho as surpresas vão acontecendo. No meio do caminho eu vou descobrindo. Eu entrei no processo, agora no processo. Eu não sabia como é que era, mas agora eu entendi que eu preciso amar o meu inimigo. Opa, surpresa para mim. Ah não, isso aí não Deus. Sabe, humilhação demais eu sofri. O Senhor me pede para amar o processo. Se eu não fizer isso, Deus não vai me colocar na posição que Ele quer me colocar. Você já imaginou se José não existisse? Se José no meio do caminho, na hora que ele teve a oportunidade, os seus irmãos todos na frente dele, e ele dissesse assim: prende eles e ó, limpa eles. Ele tinha autoridade para isso, irmão? Sim ou não? Tinha. Fazia parte do processo, mas ele não fez. Ele não fez isso. Sabe por quê? Porque além de ser governador do Egito, Deus preparou José para receber as 70 almas que vieram de Israel. Para hoje nós estamos aqui como nação. Para hoje nós estamos aqui porque aquelas 70 almas que vieram lá de Israel, que foram os 12, as 12 tribos de Israel, dali surgiu as 12 tribos de Israel, dali surgiu os israelitas, dali surgiu o judeu. Porque vem lá de José, nós somos hoje descendência, nós somos hoje filho da promessa que Deus fez a Abraão. Precisamos passar pelo processo, precisamos sim viver o processo. Agradeça a Deus, porque você está no processo, não desista, não pare. A tua vitória está perto, sabe, irmão? Está pertinho. Continue, firme-se, cada dia mais. Está perto. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque quem prometeu não foi homem, quem prometeu foi Deus. Foi Ele que me prometeu, foi Ele que disse: eu sou contigo, não temas, eu estarei contigo. Foi Ele que disse a Josué: como fui com Moisés, eu serei contigo. Aonde colocares a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Mas esforça-te, filho, foi promessa. E Josué venceu 33 reis. E esse mesmo Deus que fez todas as promessas a Moisés e a Josué é o mesmo Deus que essa noite Ele promete para mim. É o mesmo Deus que Ele está prometendo. É o mesmo Deus que está dizendo: continua, anda por cima das águas, não tenha medo. Se você afundar, eu não vou te deixar morrer. Sabe, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que disse para Paulo: não temas, continua nessa cidade, porque ninguém mete mão contra a tua vida, porque Ele não se. É o mesmo Deus, sabe? Agora precisamos passar pelo processo, precisamos enfrentar o processo. Que o Espírito Santo de Deus continue falando com o meu coração. Eu gostaria que você ficasse de pé, irmãos. Eu gostaria que você, a igreja, glória a Deus, se coloca de pé. Chega aqui à frente para me orar por você. Pode chegar a todos. Pode chegar a todos aqui à frente. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Deus. Fazer algo hoje diferente. Glória a Deus. Pode chegar mais à frente, para que os outros também tenham espaço. Aleluia, Deus.
E Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra ministrada aqui esta noite. Obrigado, Senhor, porque podemos entender sim, Senhor, que existe um processo, Pai, porque desde o princípio, Pai, houve sim, Pai, toda a história e trajetória do teu povo existiu um processo, Senhor, e conosco não é diferente, mas o Senhor, Pai, nos ensina, nos fortalece a passarmos pelo processo. Sabemos que no processo, Senhor, eu não sei, Pai, o que cada um aqui está passando, eu não sei qual a dificuldade, eu não sei em que parte do processo eles estão, eu não sei, Pai, qual a parte da caminhada ele se encontra, mas se for, Pai amado, fome, Senhor, que o pão vivo que desce do céu alimenta, Senhor. Se for sede, Pai, que a água viva mate a sede dele, Senhor. Ah, Deus, se for perigo, dá livramento, Senhor. Ah, Deus, se é tempestade, o Senhor é o Deus da tempestade. O Senhor é aquele que ordena e tudo te obedece. Porque nada, Senhor, nada acontece, Senhor. Nada tem nome se dos céus não lhe for dado, Senhor. Se é o vento contrário, Pai, que se levantou, o Senhor acalma o vento, porque o Senhor é Deus. A Deus, agora eu te peço, trabalha agora em cada coração, vai trabalhando em cada um desses corações. Se às vezes, Pai, no processo precisamos nos arrepender, que haja arrependimento esta noite, Senhor. Precisamos pedir perdão, que haja perdão, Senhor, porque faz parte do processo. Ah, mas nós esfriamos. Se existe esfriamento espiritual, que o fogo do teu Espírito, Pai, queime dentro desse altar, queime em cima desse altar, Pai. Ah, Pai, se o altar está quebrado, como Elias, Senhor, ele consertou o altar e depois invocou o fogo dos céus e desceu e queimou, Senhor. Que haja conserto nos altares. Ah, Santo de Israel, Senhor, Senhor Deus, solta agora, Senhor. Se tem pessoas que estão igual, Pai, os ossos sequíssimos, Senhor. Ah, Pai, essa noite eu profetizo ao Espírito, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo sobre esta vida, para que volte a viver, para que se coloque de pé como exército, Senhor. Em nome de Jesus. Ah, Deus. Oh, Santo Espírito. Se tem pessoas, Pai, que morreram, Pai, como Lázaro, mas tem ressurreição, Senhor. Ressuscita, Pai, os sonhos. Ressuscita agora os sonhos, Senhor. Ei, aleluia. Que haja batismo, Senhor, do teu Espírito Santo. Pessoas comecem a falar em línguas. Pessoas comecem agora a sentir novamente, Pai, a presença do Senhor. Pessoas que agora comecem novamente a glorificar o teu nome, a dizer só o Senhor é Deus, a sentir aquela presença que um dia já sentiu, mas hoje não sente mais. Que haja, Pai, que o Senhor, Pai, o abandonou, mas o Senhor não o abandonou. Hoje é noite, Pai, de clamar. Hoje é noite de clamar ao Senhor. Hoje é noite de dizer: Senhor, 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 ajuda-me, Senhor. Me traz de volta, Senhor. Eu necessito, eu preciso voltar. Eu preciso sim, Senhor, eu quero. Pessoas, Pai, que saíram de casa igual o filho pródigo, escrevem todas as coisas do mundo, mas no meio do processo entendeu, Pai, que só tem vida na casa do Pai. Traz
Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Toma, Santo de Israel. Toma, Santo de Israel. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pai, o Senhor escolheu esta noite como uma noite diferente, Senhor. Estamos fazendo algo que não fazíamos há muito tempo, Pai, do Senhor. Porque o Senhor, Pai amado, é o Deus da cura, Senhor. A Deus, o Senhor está acrescentando dias de vida, Senhor. Porque aqueles que se arrependeram, o Senhor está acrescentando dias de vida. Ah, Senhor, cura esta noite, Senhor. Cura, Senhor, aqueles que adoeceram, Pai, no meio do processo. Cura, fortalece para eles continuarem andando, Senhor. Restaura a saúde, restaura, Senhor. Porque o processo continua, Pai amado. Toma, Senhor, em tuas mãos. Pai, nós te oramos, nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Glorifica o nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar, pode voltar aos seus lugares. Glória nós te damos, ó Deus. Toda honra, toda glória, seja dada ao Senhor. Oh,